Olá, vamos direto ao ponto hoje, né? Quem é que precisa seguir a nova lei de licitações e contratos, a 14.133? A gente vai dar uma olhada no artigo 1º dela para entender bem esse alcance. Qual é a nossa missão aqui? Delimitar quem entra nessa regra para contratar com o governo no Brasil. E olha, essa delimitação é chave. Uma lei assim tão estruturante que mexe com dinheiro público em contrato precisa ser muito clara no seu alcance, né? Para dar segurança jurídica mesmo. Certo. Então, começando pelo básico, quem está sujeito à lei? O caput do artigo 1º fala das administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Mas não é só isso, né? O legislador foi além, incluiu os órgãos do Legislativo e Judiciário da União, Estados, DF e do Legislativo dos municípios, mas só quando estão fazendo função administrativa. E ainda tem os fundos especiais, outras entidades controladas pelo poder público. Nossa, parece bem amplo mesmo. Sim. E o fascinante aqui é justamente essa amplitude inicial. É uma tentativa clara de botar quase toda a máquina administrativa que usa dinheiro público para contratar debaixo do mesmo guarda-chuva, sabe? Buscando padronizar, controlar mais. Entendi essa busca pela padronização. Mas aí sempre surge aquela dúvida. E aquelas entidades públicas que agem mais como empresa, tipo competindo no mercado? As estatais, por exemplo, como ficam? E aqui a coisa fica realmente interessante. O parágrafo primeiro chega com a grande exceção. Empresas públicas, sociedades de economia mista e as subsidiárias delas. Estão fora. Elas seguem outra lei, a 13.303, a Lei das Estatais. Só tem uma ressalvinha lá no artigo 178 da nova lei. Exatamente. E essa separação faz sentido, viu? É um reconhecimento de que elas têm uma natureza diferente. Forçar o mesmo rito super burocrático, às vezes pensado para a administração direta, numa estatal que precisa de agilidade para, sei lá, competir no mercado, poderia travar tudo. É um equilíbrio delicado, né? Entre controlar o dinheiro público e garantir a eficiência que essas empresas precisam ter. Contratos que usam grana de fora. Tipo empréstimo ou doação internacional, sabe? De agência de cooperação, organismo financeiro. Nesses casos, a lei dá uma flexibilidade. Permite condições diferentes no contrato, que podem vir de acordos internacionais que o Brasil assinou, ou ser exigência mesmo da entidade que está dando o dinheiro. E o interessante é como a lei tenta ser pragmática nisso. Ela quer viabilizar esses recursos externos, aceitando algumas regras de fora, mas, claro, sem abrir mão do essencial aqui dentro. Para essas condições diferentes valerem, tem requisitos, né? Precisam ser exigidos para conseguir o dinheiro, não podem ir contra os nossos princípios constitucionais e tem que estar escritinhas lá no contrato de empréstimo ou doação. E, importante, com parecer jurídico antes dizendo que está ok. Ah, então tem um filtro? Tem. É uma forma de compatibilizar, né, a necessidade de buscar recurso lá fora com a nossa soberania, nossos princípios aqui. E não é pouca coisa, viu? O parágrafo 4º até exige que o governo avise o Senado antes sobre essas condições especiais quando for pedir autorização para o empréstimo. Entendi. Segurança em primeiro lugar. E tem mais algum caso específico que a lei menciona? Tem. Mais dois. Rapidinho. O parágrafo 2º, que fala das contratações lá fora, tipo numa embaixada. Diz que tem que seguir as peculiaridades locais e os princípios básicos da lei. Vai precisar de regulamentação específica. E o parágrafo 5º sobre a gestão das reservas internacionais. Aí é o Banco Central que define as regras, por ato próprio, mas sempre, claro, respeitando os princípios da Constituição para a administração pública. Isso tudo, na verdade, mostra uma tensão interessante, né, que existe quando a lei precisa ser aplicada fora do nosso, digamos, ambiente doméstico padrão. Como é que você se adapta a regras e realidades internacionais, diplomáticas, financeiras, locais, sem diluir aqueles pilares básicos da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que a própria Constituição e a lei querem proteger? É um desafio. Certo. Então, resumindo bem rápido, a lei é bem ampla para a administração pública, mas tira as estatais, que têm lei própria, e cria regras adaptadas para situações internacionais, financiamento de fora, contratação do exterior e gestão de reservas.
O que a gente tira disso tudo, afinal? Olha, para mim, fica claro que a Lei 14.133 tentou criar um universo de aplicação mais definido, buscando mais uniformidade. Mas, ao mesmo tempo, ela foi inteligente em reconhecer que o Estado é complexo, né? Tem essas interfaces diferentes com o mundo empresarial, via estatais, e com o cenário internacional. Então, para aplicar direitinho, tem que prestar atenção. Quem está contratando, de onde vem o dinheiro e em que contexto essa contratação está acontecendo. Não dá para ser automático. Entendi. É preciso analisar caso a caso, praticamente. Exato. E para a gente pensar um pouco mais, fica aquela provocação, né? O parágrafo 2º fala que contratação no exterior segue peculiaridades locais e princípios básicos da lei. Como é que na prática, no dia a dia, sei lá, de um consulado, se equilibra essa necessidade de se adaptar a leis e costumes de outro país que podem ser muito diferentes, sem deixar de lado os princípios fundamentais de isonomia, eficiência, controle, que são a razão de existir de uma lei de licitações para o dinheiro público. É uma ginástica constante, imagino.